Bem, boa tarde a todos. Na próxima atividade do Encontro de Arquivos, teremos a apresentação de case e debate, cujo tema abordará iniciativas de mapeamento de arquivos audiovisuais. Participam desta mesa a mediadora Laura Bezerra, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Convidamos também Constanza Mujica, da Universidade Católica do Chile. José Augusto Manes, da Unicamp. E Natália de Castro, diretora de Relações Institucional da ABPA, Rio de Janeiro. Bom trabalho a todos. Corre, Natália. Não, não precisa correr, não. Tá tudo bem. Gente, uma boa tarde a todos e todas, a todas as pessoas presentes. Talvez vocês já estejam cansando de me ver na mesa. Obrigada, Cris. É uma mesa importante para a gente, que trata de iniciativas de mapeamento de acervos audiovisuais. Nós estamos lutando aqui pela implementação de uma política nacional de preservação audiovisual, querendo criar uma rede de arquivos e acervos digitais. E o primeiro passo para isso é conhecer esses acervos. Sem sabermos o que existe, onde estão os acervos, em que estado eles estão, fica difícil construir uma política que realmente atenda às necessidades. Então, agora nós avançamos, né? E agora que existe a possibilidade concreta da implementação dessa política tão desejada, nesse momento se torna essencial para nós pensarmos em metodologias para fazer esse mapeamento. Ontem nós discutimos, mapeamento, censo, como um levantamento apenas quantitativo, um levantamento qualitativo, sabendo também o estado dos acervos. Então é uma hora, assim, como a gente não inventa a roda, é hora da gente ouvir sobre outras iniciativas, conhecer boas práticas que possam nos orientar aqui. Então, é com uma grande alegria que recebemos hoje aqui Constanza Mujica, da Universidade Católica de Chile, mas falando aqui de um diagnóstico realizado pela CLAIM, pela coordenadora latino-americana de arquivos audiovisuais. Me atrapalhei agora com esse I, de imagens em movimento. E depois vamos ouvir sobre um projeto também da Unicamp, mas vamos seguir a ordem aqui, e para a gente não perder tempo, eu já passo a palavra para Constanza Mujica. Bem-vinda, Constanza. Bem-vinda, Constanza. Muito obrigada. Eu vou falando em espanhol, mas eu pus o PowerPoint no Google Tradutor. Então, se tiver algum erro ali de português, é culpa do Google, não é minha. Mas eu achei bom tentar fazer um esforço para que pelo menos o que fique como registro esteja, né, no idioma de vocês que me convidam. Então, muito obrigada. Ali no primeiro, eu gostaria de contar que foi uma iniciativa de CLAIM. O CLAIM é, como a Laura já falou, a Associação Latino-Americana de Imagens em Movimento, que é uma associação civil
da qual participa 35 instituições, 35 arquivos, alguns deles públicos, outros são privados, sem fins lucrativos, outros são universitários também, que é esse público, né? Sem fins lucrativos. E essas 35 instituições pertencem a 19 países da América Latina. E o Claim apresentou um projeto que em 2021, com a intenção de poder fazer um levantamento de informações sobre o Estado e seus membros. O problema é que eles tinham tentado fazer uma metodologia quantitativa, mandando uma linda pesquisa através de e-mails. E o que aconteceu? Ninguém respondeu. E aí, no fundo, nós escolhemos realizar uma metodologia qualitativa. Não só porque a gente se importasse tanto, claro, importa, mas o objetivo principal não seria ter informação sobre a percepção das pessoas, dos seus arquivos, mas sim a gente queria saber, a gente estava intuindo de uma forma assertiva, que era mais provável que conseguir que as pessoas nos dessem 1h30 de seu tempo para falar de uma coisa que eles apaixonam, isso ao que tivessem lá, pegassem um e-mail e fossem interagir com um Google Forms, por exemplo. Então isso foi assim. Nós conseguimos que eles respondessem no telefone e assim a gente entrevistou 30 pessoas, representantes de 29 instituições e mais uma associação que organiza várias instituições que são membros. E aí nós conseguimos fazer um cadastro muito extenso, com instituições de diferentes tamanhos, como vocês podem ver. Tem aí arquivo de imagem em movimento de Porto Rico, arquivo imagem e palavra do Uruguai, também na República Dominicana, outro no Uruguai. Diferentes características, vocês veem a tabela aí? Isso nos permitiu finalmente ter informações sobre assuntos como quantidade de pessoas, necessidade de capacitação, tamanho de composições dos acervos e relações que têm essas instituições com a sua audiência, com as pessoas que são seu público e o trabalho que fazem com seu público. Isso nos permite elaborar resultados que eu vou mostrar a continuação. Como nós processamos esses dados? A gente fez as entrevistas e aí a gente trabalhou os tópicos dos enunciados e esses tópicos foram definidos a partir do questionário da pesquisa original. Claro, nós diminuímos a pretensão de ter dados quantitativos totalmente rigorosos e absolutos. Mas a ideia é que a partir desse primeiro levantamento pudéssemos completar a informação de uma forma mais quantitativa. A gente fez a entrevista, a gente cobriu todos esses assuntos e, adicionalmente, depois processamos com uma codificação, primeiro por assuntos, depois uma codificação axial que permitiu que agrupássemos diferentes áreas, tipos de necessidade e tipos de interesses. Agora eu vou mostrar para vocês os resultados. Então, o resultado disso. Um dos primeiros desafios foi tratar de organizar essas instituições, encontrar algum critério que nos permitisse entender como elas vão sendo agrupadas. O primeiro critério que nós utilizamos foi, basicamente, quantas pessoas trabalham nos arquivos. O que a gente conseguiu identificar? 4 grupos de instituições que estão, as pequenas, que têm menos de 10 trabalhadores, inclusive tem uma instituição que tem uma pessoa apenas. E depois um nível médio entre 11 e 30 trabalhadores, grandes entre 31 e 100, e enormes, são muito grandes, que têm mais de 100 trabalhadores.
Então, essas instituições gigantes são instituições mexicanas e, no fundo, a maior parte delas são instituições pequenas. Tinha das 30 que nós levantamos, 15 pequenas, 6 médias, 4 grandes e 3 muito grandes. Essa é a quantidade de pessoas que trabalham exatamente no arquivo audiovisual. Por quê? Algumas outras instituições trabalhavam com grupos de pessoas, maiores grupos de pessoas, e esses grupos de pessoas incluíam tanto aqueles que pertenciam a uma produção gigante. O arquivo audiovisual tinha um grupo pequeno, mas, por exemplo, um arquivo ou uma biblioteca nacional conta com 250 funcionários, então sem contar o arquivo audiovisual, o resto está fora. Mas o arquivo se administra dessa administração central, das estratégias de comunicação do grupo. Outros tinham modelos de trabalhadores temporários, porque eles estavam ali, apresentavam concursos em seus estados. Então, ali, se você tinha um projeto para avançar em um arquivo específico, eles eram contratados por um tempo específico. Outros recebiam estagiários de universidades. Então, quando nós falamos dessa equipe adicional, temos algumas que são muito estáveis, como de instituições maiores, como situações muito esporádicas e instáveis, como instituições que talvez contratavam um estagiário, fizeram isso uma vez e não fazem de novo. Porque, por exemplo, às vezes era mais trabalho ensinar ao estagiário que a ajuda que esse estagiário realmente podia dar ao arquivo. Uma das primeiras coisas, eu estava conversando há pouco tempo com a Fernanda, esse é um trabalho que é difícil. Muitas pessoas que pertencem aos arquivos relatam grandes penúrias com detalhes, mas todas reconheciam uma paixão e essa felicidade pelo trabalho que fazem. Isso a gente quis registrar, porque é um dos pontos fortes dessas equipes. Muitas dessas pessoas falam ou se referem a conceitos emocionais sobre trabalhar com seus colegas, trabalhar com os acervos. E algumas vezes, quando eles expressam frustração, essa frustração é sobre a sociedade ou pelas outras instituições, o Estado, por não compartilhar e não reconhecer a centralidade do seu papel. Isso para você e nós que estivemos nas últimas sessões, isso é óbvio, vocês já escutaram umas 500 vezes, mas é importante reafirmar, porque esses resultados podem servir também para compartilhar com autoridades e que eles reconheçam o valor desse trabalho e pelo menos digam, bem feito, muito bem feito, você fez bem, parabéns. Então pelo menos serve, não é suficiente, mas serve. E sobre serviços, nós organizamos os serviços possíveis, as atividades possíveis que poderiam oferecer a uma instituição 11 tipos de serviço, desde o mais básico, que é o de arquivo. Todas as instituições reportaram ter esse serviço, essa atividade, então não vou dar detalhes ao respeito, mas nós temos também serviços de consulta, de projeção, exposição, digitalização de conteúdos audiovisuais, mediação e formação de público, restauração de materiais, assessoria a instituições externas ou a pessoas externas, acesso a cineastas para gerar novos materiais, por exemplo, documentários, venda de imagem e a produção de outros serviços. Isso foi ótimo. Tem arquivos que alugam suas salas, outros são donos de um espaço de estacionamento e eles alugam o estacionamento, outros têm um restaurante, livrarias e então outros serviços que parecem que não são o núcleo do trabalho, mas conseguem dar financiamento, né? Financiar o que vai surgindo. Com respeito aos serviços de consulta,
Existe também uma variedade impressionante. Em geral, bem, vamos lá. Existem algumas instituições que têm disponível um catálogo online. A pessoa pode chegar e ver o que tem ali no arquivo, mas o material só é acessível quando a pessoa visita o arquivo. Outros têm adicional, além disso, ou apenas a possibilidade de ir lá, investigadores e realizadores podem ir ao arquivo e podem fazer perguntas pelo material e podem ver aí dentro. Outras têm pelo menos uma parte do arquivo em um serviço online, como um streaming. E, no caso, o único arquivo, onde o arquivo é bem fechado, são essas instituições universitárias, que o principal do seu acervo são trabalhos de seus estudantes. Nesses casos, às vezes, o acesso é só para estudantes da instituição e não está aberto para todo mundo. O resto, temos outros serviços, projeção, exposição. A maior parte das exposições tem ou participam de festivais. Eu vou dar mais detalhes sobre isso depois. Quanto aos serviços de digitalização, é uma coisa, ou seja, mais da metade das instituições tem disponível o serviço. Esse processo tem como papel principal preservar o material que se tem análogo e muitas vezes não tem como objetivo passar depois por um processo de restauração, mas sim de guardar o conteúdo, mas não fazer sua reparação. Algumas instituições trabalham com scanner, outras têm situações um pouco mais precárias e funciona com um sistema de telecinado, ou eles projetam a imagem ali, depois gravam. E os que não digitalizam basicamente é porque ou não tem scanner, ou eles não têm o equipamento para reproduzir os materiais que eles têm. Então, eles não têm, por exemplo, tem materiais, tem o nitrato, mas eles não têm a maquinária para produzir os nitratos e por isso eles não podem fazer os serviços necessários. Outra opção seria não tem tempo, eles não têm trabalhadores suficientes, ou eles não têm trabalhadores qualificados para aquilo. 3 instituições de 30 realizam processos de restauração. Ou eles estão em um processo, na fase inicial de execução de projetos desse tipo. A maioria não tem um projeto, eles não têm, não é todos os dias que eles fazem. Eles dependem de projetos financiados, concretos, sejam estatais ou privados. E uma das limitações que temos, já percebemos entre os que sim fazem restauração, é a falta das habilidades, não técnicas, mas sim de conhecimento sobre ética da restauração. Então, eles dizem, eu tenho profissionais, geralmente jovens, excepcionais, que seriam capazes de deixar isso brilhante, perfeito, mas que não conhecem como esse material deve ser visto. Então, a dimensão técnica pode estar resolvida, mas falta um elemento dessa dimensão ética da restauração. Outra assessoria que é feita com frequência é a consultoria ou a gestão de direitos, seja com cineastas que chegam até o arquivo para dizer como trabalhar com seus direitos e também para orientar a pessoas que queiram utilizar o material que está no arquivo, como pedir os direitos para os titulares desses direitos, que é um pouco um aspecto secundário do que a mesa anterior estava falando, que é quando os materiais estão em uma instituição, o arquivo não é o titular de seus direitos, o que faz o arquivo é
ter ali a gestão desse direito para quem solicita, orientar o solicitante como contactar-se com o titular desses direitos e outros serviços, como eu dizia, alugar estacionamento, servir comidas, fazer eventos e com isso levantar fundos para os outros serviços. Uma coisa que nós fizemos com esse material foi tratar de organizar as instituições de acordo com a sua complexidade, considerando a quantidade de serviços que oferecem, como uma alternativa para que a gente se aproxime dessa ideia de complexidade. Então, nós vimos que a maioria das instituições oferecem entre 1 e 3 desses serviços. O mais frequente é que façam arquivos, eles tenham um arquivo, ofereçam a consulta e participem de algum festival. Esses são os mais frequentes. 7 oferecem entre 4 e 5 serviços, 9 já mais de 6 serviços, e só na Cinemateca Nacional do México faz tudo. Então, vocês veem aí o grupo. O financiamento, em geral, das instituições são estatais. E dentro dessas, a gente tem aqueles que pertencem e dependem do Estado central. Algumas dependem de organizações estatais, como estados, municípios. Outras pertencem a universidades do Estado. E depois estão as privadas, que entre fundações sem fins lucrativos e universidades que têm algum tipo de arquivo. Independente desse tipo de financiamento, existem instituições que têm um financiamento estável e fixo. E esse financiamento cobre pelo menos todas as necessidades básicas, como manutenção do arquivo e um certo pessoal. E outras dependem, uma parte do financiamento é estável, mas em geral é móvel, ele está vinculado a projetos específicos. A propriedade é uma dimensão, mas você tem um outro lado, essa dimensão do financiamento. Algumas estão protegidas por leis do Estado e outras dependem, por exemplo, de quem é o político que está em uma determinada instituição, e aí vai ser uma organização que dependeu muito tempo de um município, mas mudou o governo desse município e o arquivo ficou sem lugar e sem financiamento. Então, sim, também o fato de ser público ou privado, isso tem a ver, às vezes, a quão estável é esse financiamento da instituição. Quanto à capacitação, algumas têm planos ou políticas permanentes de capacitação e algumas, mais que uma política, o que eles têm são aproveitar instâncias. Claim faz uma jornada ou uma escola Claim e os membros do Claim vão a esse treinamento. Mas se outros ficam sabendo que a universidade tem um curso online gratuito, eles entram, mas não existe uma política de treinamento permanente de seu pessoal. No caso daquelas que têm políticas sistemáticas, a capacitação sistemática costuma ser de habilidades acessórias, como trabalhar as planilhas Excel, como gerar melhor trabalhos de equipe e não necessariamente capacitação em área do arquivo propriamente. As capacitações mais frequentes têm a ver com, no caso das instituições que se têm, com processos de catalogação, mas geralmente a capacitação dentro de políticas são cursos de Excel e esse tipo de coisa. Você pode voltar um pouquinho? Essa aí. A próxima. Uma das razões para não fazer os treinamentos é que os profissionais dos arquivos costumam ser
os melhores treinados do país. Por isso, suas únicas alternativas são ir fora do país. Isso vai aumentar os custos. E em um ambiente onde o financiamento já é precário, essa alternativa diminui ainda mais. Por isso, tendem a recorrer à autoaprendizagem, que é basicamente buscar tutoriais de programas novos, ou identificar algum curso em algum lugar, ou juntar entre eles e aprender um pouco entre eles mesmos, mas geralmente eles vão buscar a autoaprendizagem. E algumas instituições, elas ficam preocupadas quanto à capacitação, é mais que a capacitação das pessoas, quanto a novas coisas, é a perca de conhecimento pela aposentadoria de pessoal de maior idade. Então, eles estão preocupados com perder conhecimento sobre a restauração, perder conhecimento sobre o uso de máquinas mais tradicionais, e que isso significa uma perda irreparável, porque os projetos de capacitação estão mais orientados para coisas novas e não a conservação. Bem, é bem paradoxo isso, né? Do conhecimento anterior. Uma das coisas que foi uma surpresa foi sobre o inventário. A pergunta original era que nós perguntássemos quantos títulos ou qual era o tamanho dos acervos. E a primeira coisa que a gente percebeu é que essa pergunta era prematura, porque uma porcentagem importante tinha dos arquivos, a maioria dos arquivos não tinha esse inventário. Muitos, 6 falavam que não tinham o inventário completo, outros que tinham um inventário mais ou menos completo, e eles estavam com métodos tão precários que, para efeitos práticos, é como se não tivessem inventários. E, portanto, a discussão original foi além de ser quantos títulos se tem. Você sabe quem tem algum título desse? Bem, é realmente triste. Parece triste e é triste. Em outros, o problema, como eu dizia, era essa história de um senhor já velhinho que fazia anotações sobre o acervo e tinha ali num caderninho que era dele. E depois o senhor se aposentou, deixou um caderno, mas ninguém sabe ler esse caderno, entender o caderno do senhor. Então, para um efeito prático, não existe um inventário. E muitas dessas instituições o que pedem é apoio para fazer esse inventário. E quando existe o inventário, os métodos de catalogação são muito diferentes, diversos, não só do sistema bibliográfico, que já é diverso, mas sim um problema de como você conta o que você tem. Algumas instituições falam de títulos, outras contam pela quantidade de materiais que elas possuem. Tenho, por exemplo, 5.000, 100 discos, bem, sei lá. E, portanto, a essas alturas, apesar de ter falado com umas 30 pessoas, umas 30 instituições preocupadas por seu trabalho, não estamos em condições de determinar o tamanho das instituições pelo tamanho do arquivo, porque nesse momento não temos um idioma comum. Então é muito importante trabalhar em paralelo com o sistema de catalogação, que é uma linguagem comum entre os arquivos para poder saber. No país, a gente fala de que tamanho é o animal, a gente não sabe qual o porte desses arquivos. Como são construídos os arquivos? Fundamentalmente através de doações, diretores, coleções, e depois os acordos de custódia ou comodato. E aí a mesma coisa que apareceu na mesa anterior. Pode ser uma benção, mas pode ser uma tortura. É uma benção no sentido que permite ter acesso, de preservar arquivos que senão estariam perdidos, mas acaba sendo uma tortura tratar de pesquisar. Já é um problema judicial.
quando o titular morre e determinar quem é o titular. Algumas vezes eles nem sabem quem é o dono do arquivo. Então, é realmente uma investigação de detetives, tentar descobrir quem é o dono desse arquivo. O que significa que algumas organizações estão dizendo que não vão receber mais coisas em comodato, porque acaba sendo mais um problema que uma solução. E um terceiro tipo é sobre o conteúdo, seja por leis de depósito ou por recoleção de materiais públicos. No caso das leis de depósito, todos os países que não têm essa lei de depósito pedem por uma lei de depósito, e os que já têm dizem que é uma maldição, porque é preciso, bem, quer dizer, no melhor das hipóteses, chega a uma quantidade de material absurda que eles são incapazes de fazer o inventário na velocidade que chega. E no pior dos casos, que é quando os depositantes, os obrigados, não o fazem, o arquivo acaba tendo que começar a perseguir aquela pessoa que por lei deveria fazer sem nenhum poder real e sem pessoa suficiente para buscar. Então, os que têm lei de depósito e os que não têm, todos choram. É um problema em comum. Por tipo de conteúdo, a maioria das cinematecas, exceto duas, tem cinemas nacionais em seus arquivos. É como o principal. A maior parte dos arquivos tem o cinema nacional. O segundo tipo de conteúdo com mais frequência são os filmes familiares, órfãos. E esse é o que você mais tem colocado em valor pelos encarregados dos arquivos, porque eles acham que isso lhes permite um olhar da memória não oficial e que para eles parece tanto ou mais valioso do que a memória dos documentos, dos filmes que já estão terminados. Então, para eles, o ideal é colocá-las dialogando uma com a outra. Temos suportes e formatos, mais comum VHS. Apenas 3 não tem deles, ou 16 milímetros. E os formatos mais antigos não são tão frequentes, porque as condições de preservação são muito mais complexas e, portanto, eles têm mais custo. Então, apenas 9 instituições têm a bobina aberta, 11 têm acetatos e 12 têm nitratos. E muitos desses formatos, o que algumas instituições estão fazendo, já que não podem mantê-los em bom estado, é digitalizar. E depois eles vão deixar que morra. Em alguns casos, é explicitamente. Eles substituíram a versão original pela digital e a versão original desaparece. Pelo alto custo, então é o único caminho. Pelas condições de preservação, exceto em um caso. Todos têm uma situação de climatização adequada, assim, mínimo, mas muitas delas tiveram problemas. Porto Rico, por exemplo, teve 2 furacões nos últimos tempos. Em Brasil teve um incêndio, por exemplo, entre outras coisas. Apesar de ter as condições mínimas, às vezes essas condições são precárias ou têm falhas por tempos mais ou menos extensos. Então, existe essa tensão. E a maioria tem como os níveis de segurança básico, exceto uma, que é a mesma instituição, que é um ser humano e não tem onde deixar suas coisas. As necessidades mais urgentes foram definidos como mais urgentes, basicamente no grupo de estudo, em nosso grupo de estudo, aquelas que afetam as condições mínimas de conservação. E a maioria tem problemas com atualização e estabilização das bóvedas, dos serviços de ar-condicionado, a manutenção, disponibilidade de atas, inclusive nas instituições maiores. Essas que, uau, parecem da NASA, essas mesmas. Tem as bóvedas em uma capacidade limite.
E o problema é que o custo de construir mais uma bóveda é de tal magnitude que é muito complicado conseguir esses objetivos. Muitas têm problemas para comprar. No fundo, eles têm ali a climatização, mas o sistema do ar-condicionado funciona algumas vezes, outras não. Então, eles estão ali procurando o financiamento disso. E outras, a Cinemateca de Argentina tem problema para conseguir até a parte de hadas. Então, se estiver sobrando aí alguma, podem passar. Vários participantes do digital, você tem ali, muitos sonham com o digital como uma salvação a essa limitação de espaço, mas os que já têm digital dizem cuidado, porque o digital também tem condições de espaço especiais, precisa de um salão para manter os servidores, essa sala tem que estar climatizada também e, portanto, pensar que a digitalização vai te salvar do problema da conservação do material? Não, no fundo é uma fantasia. Também implica custos. Todos têm festivais, exceto 2. E todos, se não têm festivais, vão habilitar os seus arquivos para a disposição das pessoas, do público, de seu material. E veem no festival o aspecto de conexão com o público fundamental. Muitos outros têm cinema, escola, oficinas, outros têm festivais itinerantes, salas para mostrar o material, mas praticamente nenhum tem um estúdio para os seus públicos. Ninguém sabe ali a quem está dirigido. Eles não têm um estudo para esse público. Ninguém sabe esse material está dirigido a quem. Eles imaginam que são como hipsters, as pessoas de 20 ou 30 anos, assim, que adoram o cinema, vizinhos da Cinemateca, ou as pessoas mais velhas, adultos mais velhos. Mas não é uma observação sistemática, é só olhando assim dentro das salas de cinema. Então significa que não há uma política sobre as audiências, porque eles recebem o que chega. Conclusões. Eu diria que o principal, não importa a Cinemateca, se é grande, se é pequena, o seu ponto forte são os trabalhadores. E isso é preciso visibilizar, por isso eu recomendo a metodologia qualitativa, que são tão apaixonados. Eles podem não dizer uma entrevista quantitativa, mas se você falar de arquivo, eles não param de falar. Começa falando em 1 hora, era para falar 1 hora e levam 3. Muito material de alto valor está desaparecendo. O Klein, uma sugestão a partir disso, é uma necessidade de uma política regional de conservação, digitalização, restauração. Os arquivos que participam no Klein são totalmente diferentes e com várias problemáticas e realidades. E aí, se associar é a coisa mais importante. Também é interessante pensar em redes de instituições com interesses e preocupações similares. No fundo, não apenas pensar no Klein ou outra organização, onde todos têm que se relacionar com todos, mas pensar em arquivos de instituição educativa que tem problemas e preocupações que são parecidas, mas diferentes, de uma mega organização, como um Arquivo Nacional, uma Cinemateca Nacional, e podem trabalhar em conjunto de maneira muito forte, por exemplo. Desculpa a falta. A ideia é que, com isso, eles utilizem essa informação para que cada arquivo possa negociar e estudar e ver como se instalar dentro de suas instituições em seu país. A ideia é apoiar, como eu dizia, o Klein quer apoiar que existam relações bilaterais entre grupos menores de instituições. E a outra coisa,
seria a ideia de pensar em uma capacitação que não apenas olhe para o futuro, em qualidades tecnológicas, mas também a preservação de certos conhecimentos e que esses possam ser obtidos por novos profissionais de arquivo. E muita cinemateca precisa até as coisas mínimas de renovação tecnológica. E sobre a questão de inventários e catálogos, isso é um assunto indispensável. Ter não apenas o poder de disponibilizar catálogos comuns e ter uma linguagem comum onde todos entendam o inventário da mesma forma. E é isso. Muito obrigada por sua paciência. Muchas gracias, Constanza. Muito bom poder ouvir algo sobre ter esse panorama. Eu estava aqui o tempo inteiro anotando. Nos servirá, com certeza, de inspiração. E vou já passar a palavra para Manes, José Augusto Manes, para falar desse projeto que está sendo realizado na Unicamp. Alô, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer à organização do Siniop pelo convite para participar da 18ª sessão do Siniop. E também queria agradecer muito à BPA por ter acolhido, como eu vou apresentar para vocês aqui, esse trabalho que está sendo conduzido no Brasil há um certo tempo. E eu espero que essa aliança nos traga uma boa perspectiva. Bom, inicialmente, o projeto, esse levantamento o levantamento de arquivos sonoros e audiovisuais no Brasil, ele começou dos trabalhos que eu conduzo a partir de 2019. A equipe da RIPDASA, você podia trocar o slide, por favor? Essa equipe da RIPDASA era liderada pela doutora Perla Olívia Rodrigues, da UNAM, e no Brasil tínhamos eu, a Rita Marques, que está aqui presente, Rafael de Luna, a Fabiana Benini e o Guilherme Zanqueta. Esse trabalho que essa equipe desenvolveu, inicialmente, por favor, o próximo slide, ele partiu de um outro projeto que já existia junto à RIPDASA, até 2018, que era conduzida pelo professor Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, que depois foi assumido pelo professor Ricardo Sodré de Andrade. O Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, acho que fez recentemente uma doação ao Lupa, e ele se aposentou na Federal da Bahia. E eles conduziram esse primeiro levantamento de 2014 a 2015, com 60 arquivos realizados no Brasil, identificados no Brasil, arquivos audiovisuais. E os links estão ali, depois, se a gente puder disponibilizar, vocês vão ter acesso a tudo isso. E, se você puder avançar mais um slide, por favor. Esse é o exemplo, uma imagem somente da primeira parte, da identificação de cada arquivo, que está nesse levantamento. Depois, naquela penúltima coluna, links da resposta, tem respostas muito mais completas, incluindo o tipo de documentos que eles têm, enfim, as práticas de conservação, etc. Mas a localização de cada arquivo era vinculada a esses campos que estão aqui. Quando nós assumimos isso, nós tivemos uma grande dificuldade, a partir de 2019, pelo fato de que muitos links estavam quebrados e muitas referências, a gente não sabia onde que a instituição estava pendurada, institucionalmente, onde que o arquivo estava pendurado. Muitas vezes os arquivos foram transferidos de domínio administrativo, e nós tivemos que realmente refazer grande parte desse trabalho de identificação. Então, eu queria que passasse o próximo slide, por favor. Justamente essa equipe, eu, a Rita Marques, o Rafael de Luna, a Fabiana Benini e o Guilherme Zanqueta, nós começamos a correr atrás
né, dos arquivos a tentar obter o contato, a confirmação de que aqueles contatos anteriores existiam e identificar novos arquivos. Então, mais um. Nós chegamos um pouco a aumentar o número de campos, né, de busca, como vocês podem ver na parte de baixo. Eu tenho ali, né, o nome do arquivo, a instituição, a subfiliação institucional, o nome da pessoa responsável pela instituição, o nome o cargo ou função dessa pessoa, o e-mail dessa pessoa, o nome da pessoa responsável pelo arquivo, né, que também era muito importante, a gente não tinha, e a função do cargo da pessoa pelo arquivo, o e-mail dessa pessoa, os telefones de contato, os links, os endereços completos e se era da esfera pública, estadual, enfim, privada, etc. Enfim, o fato de levantar, para levantar essas informações, nós tivemos muita dificuldade nessa época. E simplesmente enviando comunicados, como eu compactuo com a Constância aqui, a dificuldade que você manda as mensagens e você não tem resposta. Nós só conseguimos ter resultados a partir do momento em que, triangulando a informação, nós chegamos a ter um contato com uma pessoa e a informação era corpo a corpo, pessoal. Tá? Assim, nós conseguimos ter os dados. Teve arquivos que, antes de eu ter a pessoa no telefone falando comigo, eu não tinha nenhuma informação. A partir do momento que eu consegui um contato direto, funcionou. Isso é uma característica, não sei se é nossa aqui, mas eu estou vendo que em outros países vizinhos também é assim, né? Não sei se pode ter duas razões para isso. Primeiro, quando você envia uma mensagem à instituição, os canais de distribuição da informação não são eficientes e ela se perde. Outro, muitos detentores de documentação querem privacidade, não querem que todos saibam que eles têm. Então, a gente se bate também contra esse tipo de informação. E muitos, antes de saber se vão dar informações, querem saber o que a gente vai fazer com ela, por que eles estão dando, quem somos nós, e o que eles têm, enfim. Então, tem todo um contato pessoal que eu acho que é indispensável, né, que foi possível. Por isso que, nesse outro levantamento, nós tínhamos 65 referências, né, do CRID, né, nós ficamos só em 30, né, mas são 30 que, se você pegar o telefone e ligar, corresponde ao número daquela pessoa, o endereço é aquele, o link é aquele, e a documentação é aquela que está lá confirmada, todos os itens confirmados. Tá? Esse projeto foi criado, então, esse levantamento brasileiro se inscreveu dentro de um programa que é uma rede ibero-americana de informação e de preservação de documentação sonora e audiovisual, que se chama RIPDASA, né, que é sustentada pelo CITED. CITED é uma agência de fomento à pesquisa em âmbito ibero-americano, né, que está sediado na UNAM, mas nós temos países da América Latina inteira, além de Espanha e México, enfim, todas essas comunidades estão envolvidas, e nós conseguimos, através da UNAM, então, dentro de uma das iniciativas da RIPDASA, foi criar um observatório ibero-americano, que é esse que está aí. Tá? Então, é um observatório, então, é uma ferramenta desenvolvida pela UNAM, que é um mapa mundi, com cada acervo tem um ponto dentro desse mapa mundi. Tá? Então, o link está lá embaixo depois, se vocês puderem aqui no evento depois passar para as pessoas. Tá? Se você aumentar mais um. Vocês podem ver que isso atende, então, toda a América Latina, Caribe e Península Ibérica, né, e até aos domínios de Portugal no norte da África, né, como a Ilha da Madeira, Açores, etc. Tá? Então, quando nós, por exemplo, aí eu peguei um dos pontos que estava em Belém, né? Então, quando eu clico em Belém, então eu tenho toda a referência aqui sobre o Arquivo dos Sons da Amazônia, tá? do Lóbio, né? Que é da Universidade Federal do Pará.
né? Então, eu tenho todos os dados sobre o link de acesso, o tipo de documentação que eles têm, o tipo os gêneros, né, de arquivos, enfim, tem toda uma série de informações que vão aparecendo aí em cada um desses pontos. Ou seja, através desse mapa mundi, né, a gente consegue dar visibilidade internacional para os arquivos brasileiros sonoros e audiovisuais, tendo um link, um meio de contato eficiente e direto que coloca eles em comunicação com outros pesquisadores, outros interessados, né? Então, isso foi feito, esse levantamento foi feito entre 2019 e 2020, e, nesse momento, nós chegamos a um total, né, de arquivos brasileiros, de 70% dos arquivos que nós conseguimos confirmar a informação do domínio público, né, 24% de domínio privado, né, e 7% de domínio misto, né. Quanto ao gênero, né, dos arquivos que nós identificamos, 13% se qualificam principalmente, eu não vou dizer que são arquivos, mas eles se identificam como arquivos, 45%, 17% são coleções particulares, né, 14% preferem ser identificados como museus, né, 10% estão em bibliotecas, 7% em centros de pesquisa, 3% em centros de documentação e mediatecas, né, 3% de arquivos de rádio e televisão, né, e empresas comerciais nós não tivemos nenhum retorno. Mais uma. Desse levantamento, nós também pudemos gerar essa estatística, e eu acho que é importante ter esse tipo de estatística, porque é esse tipo de estatística que pode suscitar políticas públicas, que pode suscitar ações e meios e mecanismos. Sem uma análise dos dados, a gente não consegue definir como atingir nossas metas. 52% dos arquivos estão vinculados a instituições de ensino superior, 25% a instituições de promoção e desenvolvimento da cultura, arte e ciência, 16% estão em domínio de pessoas físicas, né, ou coletividade restrita, privada, né, 6% vinculados a organismos governamentais e 3% apenas ao terceiro setor. Desses arquivos também, outro problema que a gente identifica, portanto, a questão, corroboro aqui, reforço a importância da descentralização. 57% dos arquivos identificados estão na região sudeste, né, 20% na região sul, né, 10% no nordeste, 7% no centro-oeste e 7% no norte. Isso porque a gente fez um grande esforço para poder conseguir manter alguns números, sobretudo no centro-oeste e no norte, né? Que realmente o contato é muito complicado. Por isso que é muito importante, eu acho que se houver esse levantamento, é fundamental que a gente não faça esse levantamento de maneira centralizada, mas que a gente possa ter pessoas distribuídas junto às comunidades, junto às culturas, que saiba falar a linguagem deles, conheça o costume deles e que saiba como fazer o contato e que possa nos auxiliar nesse levantamento. Fazer o levantamento à distância do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu digo que é um mau começo, né? Então, mas é preciso recursos, é preciso ferramentas para que esse levantamento possa ser feito por pessoas engajadas, pessoas que estejam realmente, não que eu vou pegar alguém que está disponível na universidade e tal para poder fazer isso, tem que pegar um pesquisador mesmo que esteja com um financiamento, com uma bolsa, com uma meta para atingir, e que a gente possa conduzir esse trabalho com objetivos bem definidos, né? No levantamento que a gente fez até 2020, nós temos 87% dos arquivos sonoros, 87% tinham CD, tá? 87% tinham fitas cassete, 77% tinham discos de vinil, 67% fitas de rolo, né, fita sonora analógica de bobina aberta, né, 60% outros suportes sonoros, enfim, né, não vou dizer toda a estatística, mas nós encontramos até 3 instituições que tinham cilindros. Tá? Isso é uma informação muito importante, porque essa memória de cilindros está quase que perdida,
né? Outra coisa, quem tem cartucho, por exemplo, a memória das rádios, a memória das vinhetas, a memória de muitos conteúdos de rádio, que na nossa cultura, na nossa tradição oral, são fundamentais, estão em cartucho. Tá? E ainda os cartuchos podem ser tratados. Então, uma dificuldade que a gente teve justamente foi como apresentar para eles as mídias, porque, reforçando também uma coisa que a Constança disse, na atitude de autoaprendizado, cada catalogador, cada responsável de arquivo tem o seu repertório particular de mídias. Então, se eu falo, pode ter algum arquivo que, para ele, fita de rolo seja fita BASF. E se eu não falar fita BASF, ele vai falar que não tenho fita de carretel. Eu não tenho fita de um quarto de polegada, não, eu tenho fita de 1/4 de inch. Eu não tenho... entendeu? Então, essa questão da terminologia, né, como cada instituição usa uma terminologia diferente, né? Por exemplo, eu encontrei uma instituição na Argentina, né, que catalogava as fitas, né, como películas, como cinta. E eu falei, mas cinta é uma coisa, película é outra. Você não pode falar que o Super 8 é uma cinta. Sim, mas no autoaprendizado, né, a pessoa decide, bom, Super 8 é cinta. Então, ninguém nunca, mesmo se ele subir isso para a nuvem, para a internet, ninguém nunca vai achar os Super 8 que estão lá, porque não estão na categoria película, estão na categoria cinta. Então, essa questão da terminologia, quer dizer, é uma questão que nós insistimos muito. Né? O próximo slide, por favor. Aqui nós tentamos também, na área do audiovisual, no campo do audiovisual, né, nós chegamos a isso, nós temos 93% com DVD, 60% em videocassete, 37% com 16 milímetros, né, 33% com Betacam, 33% com outros suportes audiovisuais, 30% com o Matic, né, 35 milímetros, 27%, que não é muito. Né? Então, eu acho que essa questão da gente uniformizar a denominação vai ajudar bastante a gente. O cenário que nós temos, então, no final de 2020, é que a maior parte da documentação sonora e audiovisual brasileira ainda precisa ser digitalizada, e eu queria complementar uma coisa. A maior parte dessa documentação não está catalogada. Okay? O problema é muito mais grave que isso. Ela não está catalogada, então pode parecer que a gente não tenha muitas perdas, porque a documentação não existe, e se ela não existe, a gente não tem nada que perder. Então, eu queria dizer que alguém hoje falou de cratera, né, em vez de lacunas. Né, a cratera pode ser muito grande, porque a partir do momento que a gente começar a catalogar, de fato, é que a gente vai ver a dimensão disso. Por enquanto, parece que as coisas não têm, porque nós não sabemos, primeiro, quantos acervos existem no Brasil? Não se sabe. Quantos arquivos audiovisuais existem no Brasil? Ao certo, não se sabe. Quantos arquivos sonoros existem no Brasil? Não se sabe. O que é um arquivo sonoro? Existem muitas vezes eu me deparei com o seguinte problema. Quando a gente fala de arquivo sonoro, eles vêm falar de arquivo de fita e de disco de música. E eu falo, desculpa, a memória sonora brasileira não é memória musical. Eu tenho memórias muito importantes para gravar. Eu tenho a memória dos pregões das feiras. Eu tenho as memórias, por exemplo, o jogo de truco. Como que o jogo de truco evolui no tempo. Como que as brincadeiras de rua acontecem. Existem comunidades indígenas que só conseguem resgatar um ritual quando eles ouvem o Quarupi reproduzido. Bom, vai ser pelo VHS, mas não são as imagens que estão resgatando o Quarupi para eles. Quem está resgatando o Quarupi para eles é as falas, é os cantos e a inflexão da voz das pessoas que estão lá. Os registros sonoros são tudo isso. E se a pessoa que estiver responsável no autoaprendizado e dizer que é arquivo sonoro e arquivo de música, ela vai pegar todas essas gravações de bonde passando na rua, trem, e vai jogar tudo fora mesmo. E vai dizer, isso não é música, isso não é de interesse, isso não é cultural, isso é som ambiental que não tem nenhum interesse, e é uma preciosidade. Enfim. Então, a gente tem que
definir também qual é o escopo exato, né, dos arquivos sonoros. Eu insisto, eu trago essa bandeira aqui também. Eu sei que é um encontro de cinema, eu sei que a BPA é uma associação de audiovisual, mas eu queria dizer o seguinte: o mundo sonoro brasileiro está indo pelo ralo. Está indo pelo ralo. Os sons urbanos, os sons rurais, os sons ecológicos do Brasil estão indo pelo ralo. Não tem nenhuma política pública que defenda isso. Alguns pesquisadores conseguem dinheiro através do financiamento da pesquisa científica. Tá? Mas, fora isso, fora a antropologia, fora a bioacústica, o que é que está resgatando, o que é que está mantendo? Por exemplo, a memória das rádios não está nos arquivos audiovisuais. E a nossa memória dos rádios está indo para o ralo, para não dizer para outro lugar. Né? Porque a documentação de rádio... Eu mesmo, eu comentei agora com o Zé Maria, né? Eu gravei programas em uma emissora pública, né, que os programas eram... os programas novos eram apagando os programas antigos. Então, o que está acontecendo com a nossa memória, com as entrevistas, com as pessoas que fizeram a nossa cultura, que fizeram a nossa história? Tem depoimentos lá que eu lembro que são depoimentos de pessoas que marcaram as nossas vidas. E isso pode estar perdido. Isso pode se perder, pode estar sendo apagado para gravar uma vinheta. Então, isso pode estar numa fita, pode estar em uma TIC, de repente. E já não tem mais uma TIC. Pode estar em quadruplex. Quem que vai ler um quadruplex agora? Então, e se a fita tiver ainda, a gente tem jeitos de conservar, para se identificar. Mas a gente precisa, primeiro, pessoal, a gente precisa mapear. A gente precisa saber onde são os arquivos, onde estão os acervos, e a gente precisa conseguir entrada para esses acervos. Tá? Bom, desculpa eu me estender. A partir de 2022, mais uma. Aí nós fomos recebidos pela BPA. Eu agradeço muito a Natália, agradeço muito a Inês, agradeço muito a Débora, né, e por estarem abraçando essa causa também e criaram um GT de mapeamento de arquivos e acervos audiovisuais e sonoros. E eu gostaria muito que a gente preservasse os sonoros também junto com isso, e que as políticas públicas para os arquivos audiovisuais também envolvessem os arquivos sonoros. Porque toda criação audiovisual precisa de um arquivo sonoro. Né? E a memória sonora é fundamental. E são arquivos que andam de mãos dadas. Porque as mídias são as mesmas. As primeiras gravações digitais em música eram gravações analógicas em VHS, em Betacam, em uma TIC, que eram gravações analógicas, mas com codificadores digitais. O começo da memória do mundo da Unesco, tá, que eu estava presente lá, eu vi isso, eu vi o lançamento disso, foram gravações feitas com o Betacam, com o interface, o Betamax, né, com a interface da Sony. Né, e tudo isso é digital gravado em fita analógica. Né. Então, a restauração de um som, de um filme que está sujo, é o mesmo que a gente usa para restaurar um disco antigo. Quer dizer, o procedimento é o mesmo. Nós temos muitas coisas em comuns. E eu acho que a gente pode... Eu faço esse convite e esse pedido a vocês, que a gente possa trabalhar juntos nisso. Tá? Que o som possa trabalhar junto com a imagem. Tá? E que os museus da imagem e do som também possam envolver tanto as nossas imagens retinianas e as nossas imagens sonoras, e a combinação das duas. Tá? O objetivo desse GT, então, foi identificar os arquivos, né, subsidiar a promoção e a integração entre os arquivos. Quer dizer, o objetivo também desse mapeamento é que os arquivos precisam sentir que eles estão juntos, que tem pessoas junto com eles, eles não estão sozinhos. Né? Então, o fato de você saber que você pode contar com uma ajuda ou contar com a força de alguém já muda toda a situação. Encorajar e gerar estudos e projetos em políticas públicas. O objetivo, justamente, é gerar estatísticas. A análise desses dados pode alimentar e fomentar as políticas públicas. Né? Dar visibilidade para os arquivos sonoros e audiovisuais. Então, a gente precisa saber que eles existem. Vamos mostrar quantos existem no Brasil.
é muito importante que a gente saiba qual é o volume, qual é a massa de memória, né, que a gente tem. E disseminar dados que demonstrem que a presença dos arquivos sonoros e audiovisuais e suas necessidades, né, suscitam uma mobilização. Tá? Porque se nós deixarmos como está, né, muito em breve nós não teremos mais memória. Tá? Então, podia avançar, talvez eu esteja esgotando o meu tempo. E só lembrar uma coisa, eu trabalhei recentemente também num projeto de tesauro, né, mais uma imagem, que realmente eu considero uma questão fundamental para que os arquivos possam se comunicar. Né. Então, o tesauro se caracteriza por quê? Primeiro, por uma classificação em termos absolutos, tá, do tipo de documentação. Como vocês podem ver lá, os cilindros sonoros, né, está dentro de gravações de som. Tá? E essa palavra gravações de som foi uma palavra que foi escolhida muito estrategicamente, porque ela dá link com vários outros idiomas. E a gente não são gravações sonoras, nem são, enfim, são termos que permitem que a gente junte. Né? Cilindro sonoro, por exemplo, é diferente de cilindro fonográfico. Muitas vezes, se eu procurar cilindro fonográfico ou phonograph cylinder, eu não vou achar. Mas, por cilindro sonoro, eu consigo localizar. Então, no Tesauros, eu crio a relação entre os termos e depois, em cada um dos gêneros, eu vou criando também as subcategorias e as particularidades que eu tenho de formatos e mídias em cada um deles. Se vocês puderem ver, tem uma marquinha preta lá em cima de cada campo. Né? Em cima de cada campo tem um link que abre para 3 idiomas. Eu tenho português, inglês e espanhol. Então, eu tenho todas as palavras que são empregadas com ambiguidade em português, inglês e espanhol. Passa mais um slide, por favor. Depois, mais para frente, no tesauro, todas essas ambiguidades são juntas. E eu consigo fazer uma localização convergente. Por exemplo, se eu pegar lá o filme de acetato, né, então eu posso, se eu tiver acetato filme, película de acetato, celulose, acetato filme, filme de acetato de celulose, película de acetato de celulose, eu vou colocar como filme de acetato. E filme de acetato é a denominação única. E tudo vai estar integrado. Então, vejam que eu tenho remissivas, eu tenho termos gerais, eu tenho termos particulares, e o tesauro ele é uma ferramenta muito importante porque ele dá ordem nisso. Tá? Então, esse tesauro está elaborado em... Pode passar, depois eu vou passar o link para vocês, tocar, e ele está baseado em umas 70 referências, pode correr mais, aí. Tem várias referências, foi FIAF, IASA, FIAT, Unesco, sociedades de Austrália, norte-americanas, europeias, enfim. Foi feita uma grande varredura para levantar essa terminologia. Tá? E, até o último, muito obrigado. Desculpe. Obrigada, Manes. Foi muito rico para nós ouvir sobre essas duas iniciativas. Vocês viram que eu não controlei o tempo, porque eu achei que era importante ouvir. Assim, normalmente eu acho o debate bem importante, mas, nesse caso, eu acho que para a gente era mais importante realmente ouvir sobre as iniciativas. Então, o nosso tempo já está bem apertado, mas eu vou passar já direto a palavra para a Natália. Boa tarde. Agradeço o convite para a mesa. Vou fazer uma fala mais sucinta, que já está todo mundo cansado. E também, como a gente trabalhou em parceria, o Manes já falou bastante aqui do levantamento, né, do mapeamento que a gente está desenvolvendo aqui junto. Eu trouxe aqui só um pequeno panorama aqui, algumas iniciativas de mapeamento de arquivos audiovisuais, né? Agora a gente incluiu a questão dos sonoros, que já aconteceram, porque eu acho que assim como a gente usou, né, muito a base do trabalho que a gente está fazendo agora foi essa pesquisa anterior, né, com outros aportes e tal, mas é isso, a gente está
a gente tem muitas outras iniciativas que a gente pode se basear nelas, né? Primeiro, eu estava até lendo o texto do Carlos Roberto no catálogo, que ele veio falar justamente do CIBIA, que o CIBIA realmente, todo encontro nosso aqui, ele é sempre muito mencionado, né? O CIBIA, que foi o Sistema Brasileiro de Informações Audiovisuais, ele, em 2008, teve um primeiro encontro, e nele tinha 33 instituições, né, arquivos audiovisuais, de 15 estados diferentes. A gente tem... Esse é um dos estudos, dos documentos que a gente usa bastante, porque, além dos arquivos que fizeram parte do CIBIA, a gente tem também um documento que tem sido bastante mencionado, que o CIBIA produziu, em que ele fez a espécie de... O Carlos Roberto chama de cesta básica, que é aquele tal de kit preservação, mostrando que conseguia assim, um kit básico de equipamentos e insumos para aqueles arquivos, saía muito barato, né? Era uma coisa bem facilmente aplicável, né? E aí faz um orçamento, quanto que custa uma mesa enroladeira, quanto custa isso, aquilo. É um documento importante, acho. E o objetivo do CIBIA era estabelecer as bases de uma política nacional de preservação de imagens em movimento. Pouco tempo depois, ele fez parte do projeto maior, que era o Censo Cinematográfico Brasileiro, né? Que era coordenado pela Cinemateca Brasileira, e pouco tempo depois ele foi descontinuado, né? E aí aqui o Mani já falou bastante sobre... Teve a pesquisa Desafios e Alternativas Digitais para a Salvaguarda e Difusão do Patrimônio Público Documental Arquivístico Audiovisual, que também foi coordenado pelo CRID, mesmo grupo que ele já mencionou, né? E, com relação... Eu queria falar um pouco mais sobre iniciativas que aconteceram aqui na Cineop. Não sei se todos já puderam ver o catálogo, mas tem um levantamento atualizado de todos os arquivos, todas as entidades que já participaram aqui do Cineop. A gente tinha uma listagem anterior, que a gente também usa bastante de base para os nossos encontros, mas agora a gente tem uma listagem atualizada. Pode passar aqui, depois eu vou falar. Essa é a página na Cinemateca Brasileira falando sobre o CIBIA, né? Pode passar, por favor. Aqui tem um mapinha que queria, inclusive, agradecer. A Inês não pôde estar aqui, ela que é a coordenadora do GT de mapeamento atualmente. E aí, enfim, agradecer por ela ter ajudado aqui com a apresentação. Aí ela fez esse mapa com as instituições que participaram do CIBIA. Pode passar. Aqui é um formulário que apareceu na pesquisa do CRID. Aí ela colocou uma das perguntas, qual o nome da instituição. Pode passar. Eu não vou me deter muito. Aqui saiu um pouco estranho, mas é uma foto do levantamento que está no catálogo dessa edição do Cineop. Pode passar. E a gente teve também uma outra iniciativa aqui que eu considero importante, que foi uma apresentação da Beth Lacerda no Cineop de 2018, em que ela trouxe um levantamento sobre arquivos e acervos que nunca tinham participado do Cineop, e que a mesa era uma mesa sobre arquivos e acervos fora do eixo. Ela falou que, inclusive, não gostava muito desse termo, mas ela fez um levantamento de arquivos no Ceará, Tocantins, Rio Grande do Norte, Rondônia e Pernambuco. Ela fez esse levantamento em 2 meses. E aí, enfim, a gente tem... Eu acho que isso aqui também pode ajudar.
E uma das questões que ela mais ressaltou foi a necessidade de uma política de acervo, que também é um tema que que é bastante recorrente aqui, né? No site do CRID também tem essa outra. Foi bom que você trouxe, do Hipdasa, porque isso é uma coisa que a gente também está pensando, né, no nosso mapeamento, que é uma ferramenta de georreferenciada, né, georreferenciamento, né, que chama. E eu trouxe aqui para ilustrar, porque às vezes a gente acha que a gente é ambicioso. Essa galera aqui fez um Archives World Map, é um projeto colaborativo para mapear todos os arquivos do mundo. E é muito bom, você pode adicionar ali os arquivos e tal. Pode passar, o Mani já falou um pouco sobre isso. Aí a gente entra no mapeamento brasileiro de arquivos audiovisuais sonoros, que a gente está fazendo em parceria com a Hipdasa e a Unicamp. E aí falar um pouquinho sobre... a gente trabalhou muito em cima do formulário, né? Porque uma das questões que o Manes, vocês já comentaram aqui, é que, primeiro, que é muito difícil das pessoas responderem, né? Se a gente mandar uma coisa por e-mail. Então, eu acho que esse levantamento, a gente pensou em tentar organizar um pouco melhor a informação do formulário. Você está com o formulário aberto? Tá. Pode descer. Vou mostrar aqui rapidamente o formulário. A gente fez uns blocos de perguntas. Não está fechado, a gente está tentando finalizar, está nas últimas discussões, porque tem questões de detalhes e tal, mas eu acho que a estrutura é essa. É um Google Forms, né? E aí a gente fez um primeiro, que é informações do arquivo, tipo de gestão, a instituição, se faz parte de alguma federação, associação ou rede. E aí depois a gente foi para os tipos as tipologias de materiais. Aí a gente tentou, porque por causa daquela questão que o Manes falou, que a pessoa às vezes não sabe que aquilo é uma fita de 1/4 de polegada, meia polegada, etc. A gente pensou nessa, que já estava na ideia aqui do Manes, que é colocar fotografias dos materiais, porque muitas vezes também as pessoas que estão respondendo o questionário não conhecem tão bem o acervo, ou não tem mesmo, tem uma questão de terminologia que não sabe que aquilo é a mesma coisa. E aí a gente tentou colocar o que a gente está tentando fazer, que a gente ainda está passando o pente fino, é colocar os mais comuns e depois, em outros, a gente colocar materiais menos comuns para ver se a gente consegue, né, que as pessoas respondam de forma mais fácil. Pode descer. Aí a gente colocou filme em película. Pode passar. Pode ir descendo. Aí, tipos de cassete, de vídeo analógico, vídeo digital, quais tipos de vídeo em bobina ou rodo estão presentes no acervo, outros suportes audiovisuais e documentais, e aí a gente tentou incluir também a questão de documentação correlata, né? Pode descer. Aí tem um segundo bloco que é sobre acervos sonoros, aí, enfim, suportes analógicos, documentos sonoros digitais. Sobe um pouquinho, por favor. Tá. Aí, agora, abaixo é acervo especificamente digital. Aí a gente tentou organizar a informação sobre arquivos natos digitais, digitalizados, enfim. Pode descer um pouquinho. Se segue alguma convenção, qual o tipo de convenção, quais extensões
de formato de arquivo, em quais tecnologias o acervo está armazenado. Pode descer. Aí a gente fez uma questão sobre conteúdo, mas é uma questão complicada, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que tem, a quantidade, ou também podem não querer dizer. Então, isso também tem um pouco a ver. Eu acho que essa questão do mapeamento ela tem muito a ver com a criação de uma rede, porque se as pessoas se vai ser realmente criada uma rede, as pessoas teriam interesse de, né, fazer parte de um mapeamento e tal. Agora, se é simplesmente para dar informações para alguma coisa que elas não sabem muito bem o que é, muitas vezes elas não vão ter interesse em responder. Aí a gente fez um mexidão sobre gêneros e categorias, que a gente ainda está repensando se é melhor separar, mas para identificar mais temáticas presentes, né, no acervo. Pode descer. Aí a gente fez um bloco que a gente achou importante, um bloco sobre gestão. Que tipo de documento tem, se tem missão institucional, se tem plano de preservação, se tem estatuto social, né? E qual é a categoria, se é um documento de uso interno, se ele está disponível. Pode descer. Qual porção do acervo está catalogado? A gente fez por tipologia. Aí sempre tem a opção, não sei, não tenho certeza, porque a gente sabe que a realidade é essa em muitos arquivos. Se tem sistema de climatização, pode descer. E a gente fez uma pergunta também sobre recursos e equipamentos, de digitalização, de transcrição, etc., e mesa enroladeira. O grau de desafio da organização e instituição em relação a... Aí a gente colocou alguns temas para identificar quais são os principais problemas, gargalos. Pode descer. Questão de consulta, a questão dos metadados, se tem algum... está mexendo também ainda, incluindo outros. Questão de quantas pessoas trabalham e... É isso. Aí, se você puder, a gente partiu também do documento base, a gente está fazendo uma planilha de arquivos e acervos. Consegue aumentar? Não, só passar rapidinho, não vou ler, não. Só a gente partiu daquela planilha anterior, e aí a gente está tentando, né, incluir outras, com quem falar, onde estão, enfim, para a gente começar, né, poder começar a entrar em contato com as instituições. E aí sempre tem essa dimensão pessoal, né? Eu acho que muito importante, desculpa, muito importante isso, como a Anis falou, que a gente não vai conseguir fazer, de fato, um mapeamento consistente se a gente for entrar em contato com as instituições por telefone e e-mail. A gente pode fazer um recorte, eu acho que isso já é melhor do que nada, mas para a gente fazer realmente um mapeamento consistente, a gente tem que ter uma equipe que esteja nas regiões, nos estados, que entre em contato, porque também não são só arquivos, cinematecas, não são só arquivos audiovisuais, cinematecas. A Maria estava até comentando sobre a pesquisa de 48% dos museus têm documentos audiovisuais. Me lembrei também, por exemplo, lá no Museu Nacional tem o CELIM, que é o Centro de Línguas Indígenas, que tem um acervo sonoro e audiovisual importante também sobre línguas indígenas. Enfim, são muitos tipos de instituição, né? Secretarias de cultura. Então,
a gente precisa dessa capilaridade, dessa descentralização mesmo, né? E muitas vezes, certamente, as pessoas que estão no arquivo precisarão de ajuda para poder identificar as tipologias. Enfim, então, eu acho que um mapeamento mais consistente teria que pensar nessa dinâmica de ter pessoas dedicadas a fazer isso e, eventualmente, ir até os acervos, né? Mas aí, nessa listagem, acho que, por enquanto, a gente está com 180... mas os que estão em verde estão confirmados e abaixo são os que estão em levantamento ainda. Isso. Aí, todos esses de baixo são sugeridos, agora tem que correr atrás da informação. Exatamente. E tem muitos outros para a gente incluir que são esses menos óbvios, né, do ponto de vista de arquivos audiovisuais. Mas são 178, é isso, né? Então, é bastante trabalho pela frente. Mas é basicamente isso que eu queria dizer, mostrar um pouquinho da pesquisa, e falar que o GT está aberto, temos ainda bastante coisa para fazer, e quem quiser, né, se integrar a esse GT, muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigada, Natália. Na verdade, gente, a gente já ultrapassou o nosso tempo, então eu acho que eu não vou abrir para perguntas, inclusive porque eu acho que esse não seria um debate rápido. Ou a gente teria tempo para um debate longo, eu acho que uns 2 dias, para a gente... Não, de verdade, para a gente conversar em detalhe, ou... não ia funcionar tanto, né? Mas foi muito rico ouvir vocês. Eu anotei muita coisa aqui. Essa é a base para o que a gente quer fazer, para a nossa política de preservação. Temos uma tarefa grandiosa pela frente, mas é muito bom ver iniciativas que já caminham, ver um caminho já iniciado. A gente não começa do zero, né? Isso dá um alento. Mas, gente, queria agradecer muito, foi muito rico. Acho que ouvir vocês abriu para debates futuros, né? Muito obrigada. Só um minutinho. Posso só falar uma coisa aqui? A Ana, que está fazendo uma pesquisa, um mapeamento, ela pode falar aqui rapidinho? 5 minutos, porque nosso tempo já estourou, já passamos do nosso tempo. Y yo solo quiero agradecer a la traductora, que es una reina. Ustedes no pudieron ver los gestos que hace, es una princesa. Así que gracias.